todas as edições foram memoráveis, mas nós fizemos algumas que deram assim alguma polêmica, né? Uma delas, por exemplo, foi uma crise institucional da direção do próprio IACS, né? Havia um diretor que foi eleito, tá? Isso precisa dizer, chamado Santeiro, já está aposentado no curso de cinema, Sérgio Santeiro, né? E ele se indispôs com digamos assim, toda a comunidade, né? Alunos, funcionários e professores. Foi uma loucura, né? É uma administração assim, completamente caótica, né? E houve uma assembleia, houve um encontro que ele foi forçado a fazer, que era ali no anfiteatro, aquele anfiteatrozinho que a gente tem ali no pátio, né? E estava lá toda a comunidade do IACS, e foi uma coisa muito tumultuada, né? Parecia assim, uma sessão de sindicato, né? Algum assunto polêmico no sindicato e tal. E lá, num determinado momento, ele perdeu assim, totalmente a compostura, né? Ele perdeu assim, totalmente, todo o trato, né? Social e humano, né? E mandou o pessoal para aquele lugar, e xingou, e usou palavras de baixo calão, né? Usou expressões assim, chulas. As coisas que estavam publicadas ali, em 2 páginas daquele jornal daquele tamanho, era para abrir um processo que podia dar exoneração, né? Porque o que o Santeiro fez foi um escândalo completo. Agora, se ele provasse que a gente agiu de má fé, a gente podia ter sido exonerado ou pelo menos processado, ou seja, eu estava com medo, o Wildo também estava. Eu fiz um desenho do Santeiro, num anfiteatro assim, dizendo Tubiro, não Tubiro e tal, e a gente fechou assim, uma ironia, foi uma edição memorável, né? Que foi impressa e distribuída, né? Foi distribuída. E aí aconteceu o seguinte, não aconteceu nada. Eu entregava os jornais, inclusive, na reitoria, e o reitor da época ficou assim, encantado, assim, o Casarão tá arrebentando e tal. Eu falei, tá. Assim, até tá, mas assim, né? E que consequências, né? Que tinha, inclusive, nessa edição tinha uma matéria também barra pesada sobre o Antônio Pedro, né? Sobre o hospital e tudo mais. Então, quer dizer, tinha várias coisas ali que não podiam ter passado batido, e passaram batido. Ele só queria pegar os jornais para distribuir para os andifes, para os amigos, não sei o quê, porque estava bonito. Isso foi uma das edições assim que deveriam ter sido mais polêmicas, ou pelo menos era sobre uma polêmica imensa, né? Mas que foi feita da maneira mais jornalística possível, né? E essa está impressa. Qual é a consequência que isso tem se você se esforça ao máximo e depois não resulta em nada? Então, falei, não vou, eu vou passar, dar outras aulas e tudo mais. Aí acabou que houve, né? O Wildo se manteve, mas outros professores, inclusive professores substitutos, passaram a assumir essa atividade, até que finalmente, depois até com a mudança curricular, o Jornal Laboratório deixou de existir, né? Como disciplina obrigatória. E aí acabou ficando esse intervalo, né, de falta de material impresso, até que o pessoal resolveu encampar esse projeto aí do Casarão por iniciativa dos alunos, né. Eu gostei muito da edição que foi lá no início do Amor Livre, assim. Acho que foi o Gustavo que fez até. Acho que foi bem marcante, assim, porque hoje em dia parece até bobo falar disso, né? Mas alguns anos atrás isso era uma coisa muito nova, assim. A gente, caramba, olha que revolucionário a gente falando disso. Hoje em dia, né, é quase normal, assim. E eu fiquei até conhecido como cara das relações abertas, que eu falava muito disso uma época. E surgiu despretensiosamente, que eu fazia na época de Ciências Sociais na FRJ. E vi um cartaz lá de um grupo que ia palestrar sobre isso. Resolvi ir, na hora me teve essa ideia de, isso pode virar uma matéria. Então achei legal também por isso, despretensioso, sabe? Eu fazia muita dupla com o Gustavo também, para fazer matéria. E eu lembro que teve uma época que a gente queria fazer perfil, assim. Aí a gente fez uns perfis que a gente queria meio que resgatar essa coisa da identidade aqui do IACS. Tava essa coisa de vai mudar pro Graguatá, não vai, que a gente já tá nisso há vários anos, né? E aí a gente fez um perfil do pipoqueiro, fez um perfil da família, do trailer. E a gente queria fazer um também da família da Xerox, só que não deu tempo. Mas era nesse propósito, assim, de resgatar essas identidades, esses personagens que tem aqui dentro do Casarão e que não teriam no IACS novo do Graguatá, assim.
Não tem como dizer que a que mais me marcou não foi a edição número 1, que foi a Contraste, falando sobre a ausência de estudantes negros na universidade. E, na verdade, eu já sabia que a UF era um lugar muito elitista, porque, né, eu percebi isso com os meus próprios olhos. Você sair da zona oeste do Rio e ir para uma cidade que é, dependendo do espaço que você ocupa, majoritariamente branca, e você chegar numa universidade que é completamente branca e você perceber que os únicos alunos negros são intercambistas africanos, faz você refletir, né? Seja por conta própria ou forçado. E aí essa foi uma pauta que se tornou praticamente uma bandeira pessoal, e o Casarão, com a ajuda de muitos colegas que compreenderam a importância daquele tema, a gente conseguiu colocar aquela como a matéria principal da edição. A capa era uma personagem com diferentes características, um black power, uns traços indígenas, e dentro a matéria eu falava assim: passeie pelos corredores da universidade, olhe no bandejão, os negros não estão ali. E isso era o que eu mais senti, os negros não estavam ali. E hoje poder ver aí o Casarão depois de 4 anos, eu vejo que essa realidade mudou bastante. Eu me sinto honrada de ter, de alguma forma, contribuído para que esse debate tomasse a universidade. Cada ano que o Casarão é feito, ele muda e fica com a cara de quem está fazendo o jornal. Assim. Ele não tem que ser uma unidade que não sofre modificações com o tempo. Pelo contrário, eu acho que é importante que as pessoas deixem suas marcas. Assim. O Casarão que a gente fez em 2012, o primeiro, ou então as outras edições, ela é muito diferente do Casarão que está sendo feito agora. Assim. Desde a escolha das pautas até, sei lá, o interesse das pessoas de fazer vai mudando de turma, assim. Mas isso não desmerece de modo nenhum o projeto, eu acho que enriquece. Cada semestre a gente começa um novo movimento a partir do grupo que está ali e da proposta que a gente traz. Para mim, é ótimo. Eu vou permanecer aqui no Casarão, possivelmente, e vou levar também esse aprendizado para outros grupos que venham a participar. E vou aprender com eles outras coisas também. Então, acho que a dinâmica é um pouco essa, de trazer cada semestre, a partir da vivência daquele grupo específico e da proposta que a gente traz também, do momento específico do Casarão, das dificuldades ou, enfim, das oportunidades que a gente vislumbra, algo diferente, né, para esse produto. E eu acho que não tem como ser diferente, tem que evoluir mesmo, né? Tem que trazer outras abordagens, porque o impresso ele passa por uma transição em todo mundo, no Brasil não é diferente. Os grandes jornais hoje vivem uma crise que está atrelada muito a essa plataforma, a distribuição dela e ao surgimento de plataformas mais ágeis, mais interativas, que têm uma comunicação distinta com seus públicos. E a gente precisa também agregar essas formas de comunicação para o nosso produto. Não acho que o impresso seja uma experiência dispensável hoje. Ao contrário, eu acho que ela é fundamental. Mas ela nos dá subsídio para tentarmos outras coisas, né? Não ficarmos só nessa plataforma, mas a partir dela criarmos outras experiências de comunicação. É claro que o rumo hoje, quer dizer, a tendência hoje é a prevalência do online. É mais barato, é mais rápido, tem um alcance maior. Sim, né? A gente tem que produzir também online, tem que seguir convergência midiática, ou seja, a gente tem que pensar projetos que possam ser utilizados nos vários suportes, nas várias plataformas. Mas eu acho que o jornal Laboratório impresso tem seu espaço. Tá? Espero que tenha ainda muito, porque aí é uma questão geracional. Quer dizer, eu fui criado como leitor, né, no impresso, aprendi a trabalhar como repórter no impresso e aprendi a ensinar, né, no impresso. Então, se algum dia esse jornal desaparecer, e eu não acredito que ele vai desaparecer tão cedo, né, eu vou me sentir assim meio que órfão desse produto. O fato de eu ter trabalhado esses anos todos no IACS, né, com alunos editando jornal, também trabalhei com alunos de publicidade, editando campanha, né, editando folders, qualquer peça de comunicação, eu nunca deixei de lado essa coisa da responsabilidade embutida ali, não só do ensinar ao aluno, né,
mas desenvolver nele, principalmente, uma capacidade crítica e uma capacidade estética. Ou seja, não só estética. Não é só ensinar a coisa a ficar bonita, a ser eficiente, mas até na estética tem que haver uma capacidade crítica. Esse é o segredo, por exemplo, da arte, da grande arte, das belas artes. E não preciso dizer, na imprensa, por exemplo, as pessoas, nós tivemos aí todas as 2 décadas de recentes no Brasil, né? Nem tão recentes, mas ainda recente na memória, deve ficar na memória, da ditadura, onde desenhistas, pintores, gravadores, cartunistas, né, botaram sua arte em prol de uma luta maior, né, da boa luta. Então, para mim, esses anos todos no IACS foi o escoamento da minha vida e um segmento natural da minha carreira, da minha prática. Hoje, de novo tempo, né? A gente encontra um ex-aluno, é contactado através de alguma rede por um ex-aluno, ou lê alguma memória e há uma referência positiva apesar das dificuldades. Mesmo que tenha envolvido alguns conflitos pessoais de momento no passado, alguns recortes não muito favoráveis. Tá? Mas eu acho que o balanço é positivo. Né? Gostaria de ter impresso mais jornais, gostaria de ter a coleção completa. Né? É uma pena. Mas, enfim, é a vida. A perspectiva que a gente tinha sempre no sentido da produção laboratorial era nessa ideia, né, nesse vislumbre de democratização da comunicação, que eu acho que deveria ser o que deveria nortear realmente a produção em qualquer instância, né, em qualquer curso de jornalismo, visando, quer dizer, não fazer uma coisa de adestramento, não fazer alguma coisa, sei lá, assessoria de imprensa, não sei o que, e você ficar reproduzindo releases e coisas do gênero, né? Não é que isso inevitavelmente é importante, mas que é o tipo da coisa que o mercado de trabalho mesmo daria, né? Quer dizer, como você vai trabalhar para uma determinada empresa, né? Isso, quem forma, eu sempre digo isso, quem forma para o mercado é o mercado. A gente forma para as várias coisas. A gente forma para o mercado também, mas forma para outros mercados, forma para outras iniciativas. Então, a gente ter essa possibilidade na universidade, eu acho que seria o fundamental, né? Foi nesse sentido que eu tentei trabalhar, até onde eu pude trabalhar.